Senhor Jesus, antes de começar esta sequência de orações, eu te peço, entra nessa casa, entra nessa família, entra nessa história. Tu conheces cada conflito, cada mágoa, cada silêncio que virou parede. Tu sabes das palavras que feriram, das brigas que afastaram e da dor que mora onde deveria existir amor. Mas eu creio que o Senhor ainda pode curar, pode restaurar o que foi quebrado, reconstruir o que o tempo e o orgulho tentaram destruir. Por isso, fica conosco durante cada oração. Fala ao coração de quem ouvir, toca onde ninguém pode tocar e começa a transformação, mesmo antes do amém. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, eu venho orar por esse lar que vive em conflito, brigas constantes, palavras duras, portas batendo, corações feridos e silêncios que machucam mais do que gritos. A paz foi embora e tudo o que ficou foi o cansaço, a mágoa e o medo do que pode acontecer. Mas eu creio que o Senhor pode transformar esse ambiente. Tu és o príncipe da paz. Tu és aquele que acalma a tempestade, que restaura o que foi quebrado. Por isso eu clamo, entra nessa casa, Jesus. Visita cada cômodo, toca cada coração, quebra o orgulho, cura as feridas. Tira o espírito de confusão e coloca o teu espírito de amor, paciência e perdão. Que essa casa volte a ser um lar, que a família volte a se escutar, a se respeitar, a se abraçar. E se ainda houver esperança, restaura tudo, Senhor, porque só o teu amor é capaz de reconstruir o que os gritos destruíram. Fica com essa família, Jesus. Traz a paz de volta, em teu nome. Amém. Senhor Jesus, hoje eu oro por corações feridos, por palavras que machucaram, por silêncios que afastaram, por tudo aquilo que foi acumulando e esfriando o amor. Eu sei que o perdão não é fácil, é difícil esquecer o que foi dito, é difícil olhar nos olhos depois de tanta mágoa, mas também sei que sem perdão não há cura e sem reconciliação a família se desfaz aos poucos. Por isso, Senhor, eu coloco essa dor nas tuas mãos. Vai até esse coração machucado. Toca onde só o teu espírito pode tocar. Tira o peso do rancor. Destrói o muro do orgulho. Quebra a corrente da mágoa que impede o recomeço. Que o perdão entre nessa casa. Que a reconciliação seja possível. Que aquele abraço tão esperado aconteça. E que a paz volte a morar nesse lar. Eu creio que tu podes restaurar o que parecia impossível. Tu podes reescrever essa história. E onde houve grito, que agora haja diálogo, onde houve dor, que agora haja cura. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, hoje eu oro por irmãos que já não se falam mais, pessoas que cresceram juntas, dividiram histórias, mas agora vivem distantes, magoadas, feridas por palavras, brigas ou silêncios que nunca foram resolvidos. Tu sabes o quanto isso dói, Senhor, porque quando a mágoa entra entre irmãos, o amor parece ir embora devagar, e o que sobra é frieza, indiferença e saudade mal resolvida. Por isso, eu oro com fé. Cura essa divisão, Jesus. Toca no coração de quem se fechou. Quebra o orgulho, desfaz o nó da mágoa e restaura o afeto que foi perdido com o tempo. Se houve injustiça, traz justiça com paz. Se houve ofensa, ensina o perdão. Se houve traição, que haja reconciliação. Tu és o Deus da restauração e o teu desejo é que vivamos em amor e unidade. Faz um milagre nos relacionamentos entre irmãos, que o reencontro aconteça, que o abraço seja sincero e que a tua paz reine no lugar da dor. Em nome de Jesus.
Amém. Senhor Jesus, às vezes eu falo sem pensar, ou fico calado quando deveria dizer algo com amor. E o que era para ser conversa vira briga. O que era para aproximar acaba afastando. Por isso, hoje, eu oro por sabedoria na comunicação. Tira de mim as palavras duras, os gritos, os silêncios que machucam. Me ajuda a falar com mansidão, a ouvir com paciência e a respeitar, mesmo quando penso diferente. Senhor, entra na minha casa e muda o ambiente. Que a tua paz esteja também nas conversas do dia a dia. Que eu seja canal de reconciliação e não alguém que alimenta mágoas com palavras malditas. Se há algo em mim que precisa ser transformado, transforma. Se eu estiver errado, me mostra. Se alguém precisa me ouvir, abre os caminhos. Eu quero ser instrumento de diálogo, porque sei que famílias fortes se constroem com palavras que abençoam. Me ensina a falar, a ouvir e a calar na hora certa. Me dá sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, hoje eu oro por todos os filhos que cresceram com o coração ferido, por não terem recebido o amor, o cuidado ou a atenção de seus pais. São tantas histórias marcadas pela ausência, presente fisicamente, mas distante na alma. Pais frios, calados, brutos, que não abraçam, não perguntam, não escutam. E isso machuca, Senhor, porque todo filho carrega no peito o desejo de ser visto, de ser amado, de ser validado pelo pai e pela mãe. Mas mesmo quando eles falham, o Senhor continua sendo pai. Por isso eu oro, entra nessa história e cura essa dor. Toca o coração de quem cresceu carente de afeto. Liberta da culpa, da revolta, da baixa autoestima e, se ainda houver tempo, transforma os pais também. Que eles enxerguem o quanto seu silêncio feriu e que tenham coragem de mudar. Onde houve frieza, que haja amor. Onde houve distância, que haja reconciliação. E onde não houver mais chance de contato, que o Senhor derrame o teu amor e preencha todos os vazios, porque só o teu amor é perfeito. Jesus, em teu nome, amém. Senhor Jesus, hoje eu oro por algo que tem destruído muitas famílias: a falta de respeito dos filhos para com os pais. Quantas vezes o amor é trocado por grosseria, o cuidado é respondido com ingratidão e os conselhos são ignorados como se fossem perda de tempo. Mas tu vês, Senhor, tu sabes da dor que um pai ou uma mãe sente quando é tratado com indiferença, desprezo ou até humilhação dentro da própria casa. Por isso, eu te peço com fé, toca o coração desses filhos, Jesus. Tira a rebeldia, a frieza, o orgulho e a cegueira espiritual. Coloca humildade, sensibilidade, arrependimento e amor. Que o lar volte a ser lugar de honra. Que os pais sejam ouvidos, respeitados e abraçados. E que os filhos entendam o valor de quem deu a vida por eles. Se há feridas no relacionamento, cura. Se há mágoas antigas, restaura. Se há distância emocional, aproxima novamente. Porque a tua palavra diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias. Faz essa promessa se cumprir, Jesus. Transforma corações, muda atitudes e devolve a paz ao lar. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, chegamos ao fim dessa série, mas o teu agir não tem fim. Cada oração feita aqui foi um clamor sincero de quem já não suporta viver em guerra dentro do próprio lar,
Obrigado, Jesus, por cada toque, cada consolo, cada resposta silenciosa. Agora eu te peço, continua o teu trabalho. Restaura os laços entre irmãos. Reaproxima pais e filhos. Desfaz os nós do passado e planta a tua paz onde só havia briga. Mostra a cada pessoa que a família ainda pode ser lugar de amor, que vale a pena tentar de novo, porque com o Senhor sempre há esperança. Em nome de Jesus, amém.